Entrevista. São 8h35, hora do café favorito. Eu prometi e vou cumprir o bate-papo legal com o doutor Mauriti, a doutora Rebeca Calderoni, de Vértice Grupo Odontológico, em Volta Redonda, no Shopping 33, Torre 2. A sala é 1618. Em Barra Mansa, no edifício Garagem, a sala é 1057. O agendamento pelo WhatsApp 988216616. Responsável técnico, mestre doutor Mauriti de Paula Calderoni. E olha aí, eu vivo esse momento. Doutora Rebeca dá aquele sorriso maravilhoso, doutor Mauriti também, e a gente vai falar sobre sorriso, não. Hoje é sobre dor. Agora há pouco eu estava falando com o Marcelo Gama sobre dor. E o tema vai ser dor. Dor por quê, doutor? Desconforto. É preciso que as pessoas entendam que algumas coisas acontecem com a boca da gente que provoca dor de cabeça, dor de dente, né? Dor na gengiva. E isso evolui para câncer de boca. Tem gente que não gosta nem de falar dessa palavra, né? Usar essa palavra, câncer, mas isso acontece. Bom dia, doutor Mauriti. É preciso que as pessoas entendam que determinadas dores acontecem em função da falta de dentes, da falta de manutenção da boca. Outro dia eu estive lá no consultório do doutor Mauriti para fazer uma limpeza, e uma constatação que o doutor Mauriti fez, que depois que ele passou a fazer periodicamente a limpeza dos meus dentes, eu tinha no maxilar inferior dentes frontais que estavam meio amolecidos, e hoje eles estão firmes. Olha que coisa interessante. Eu, quando comecei a consultar com o doutor Mauriti, eu tinha uma preocupação, achava que esses dentes iam cair. Eles ainda podem cair, doutor? Bom dia, Dório, bom dia a todos. Não. Pelo contrário, né? A ciência, quando ela é bem realizada, de forma técnica, determinada, acontece isso. Existem melhoras que vão surgindo, né? Nosso organismo ele foi feito para sobreviver. E a única coisa que a gente não pode deixar de fazer é respirar e comer, né? E a boca, então, ela vai sobreviver de qualquer forma, né? Porque perder um dente, 2, 3, que você vai deixar de se alimentar. Mas vai começar a ficar difícil. O dente que tem uma mobilidade, se você perde mais de um dente, ele vai ficar cada vez mais mole. E aí é uma bola de neve que não para. Então, há uma necessidade de entendermos assim, a qualidade de você ter uma boa arcada dentária frente a dores de dente, sensibilidades, dores de cabeça, possíveis lesões cariosas, cancerígenas, né? Uhum. Então, isso tudo é possível através de um bom tratamento. Faz parte da reabilitação oral. Sim. É isso que vocês chamam, né? Sim, exatamente. À medida com que você tem problemas dentários com perdas e perdas das funções, quer dizer, você está com muita dificuldade mastigatória, você tem que fazer uma reabilitação para readequar suas funções e viver com naturalidade como você está feliz. Muito feliz. Então, assim, não foram tratamentos complicados, mas foram tratamentos técnicos, ou seja, desenvolvemos uma ideia, ainda te elogiei. Você, apesar de ter ficado um ano, né, ausente, nesse ano praticamente não teve alterações nenhuma. Isso é resultado tão quanto da competência técnica, tão quanto da sua qualidade com o paciente, que faz parte desse universo. Mas eu sei que o ideal é de 6 em 6 meses, né? Sim. Tanto assim que a volta já está programada. Com certeza. Eu estou esperando a sua secretária me avisar. Doutora Rebeca, bom dia. Olha só, a gente sabe muito bem que muitas pessoas passam muitos anos com a mesma dentadura, o mesmo rote, o que vocês chamam de prótese, né? E mesmo quando a prótese está machucando e tal, as pessoas insistem em ficar com elas. Isso provoca sérios problemas, né?
Dário, entenda assim. Eu já vi próteses, acredito que o Maurício também, de 30, 40 anos de uso. Entendam que o acrílico é um material muito resistente, mas isso não quer dizer que seja um material eterno. Por quê? Por conta da adaptação de uma prótese. Entendam assim, a vida média de uma prótese é entre 3 e 5 anos, ou quando a pessoa tem muito ganho ou muita perda de peso. Então, quando você tem essa alteração, o seu rebordo, a gengiva, a mucosa, também reduz. E aí você perde a adaptação dessa prótese. Doutora, olha só, os dentes que são permanentes, eles se desgastam. Agora, a dentadura, que é uma coisa, como é que chama? A prótese. É o produto que faz a dentadura. Sim. Entenda assim, Dário, sua pergunta é muito desgasta, oportuna. Né? Desgasta. Muito oportuna. E você sabia que um paciente que é bruxômero, que ele range dentes, ele também continua tendo bruxismo, mesmo utilizando prótese, seja protocolo, ou seja uma prótese total removível, uma dentadura ou um Holt. Então, assim, é interessantíssimo essa sua colocação, porque é um problema que acomete muitas pessoas. Semana passada eu tive um paciente que ele fraturou, ele quebrou, ele tem uma prótese protocolo, tá? É uma arcada inteira fixada por implantes. Ele conseguiu fraturar um parafuso que fixa essa prótese com tamanha força do seu bruxismo. Então é interessantíssimo isso, porque além da dificuldade de adaptação, Dário, sinceramente, hoje, quando a gente fala em dentadura, para mim, é como se a gente estivesse falando do orelhão e do telefone celular. Eu já contei uma história aqui no programa. Eu tenho um dos irmãos, nós somos 4 homens e 2 mulheres. E na nossa adolescência a gente dormia os 4 em 2 beliches no mesmo quarto, né? E eu tenho um irmão que tinha um problema de bruxismo, que durante a noite você pensava que ele estava mastigando pedra. É isso mesmo. Não é? E quem tem bruxismo, depois que coloca a prótese, continua. É engraçado que as pessoas acham assim, eu uso prótese, então... Não é ter. Assim. O bruxismo, gente, é um hábito parafuncional. E isso é reflexo do seu estado emocional. É muito interessante, porque as pessoas acham que isso é mecânico. É mecânico, o reflexo é mecânico. Mas todo o problema começa com o estresse, com a ansiedade. Então, nós viemos de uma pandemia onde nós estamos com um número elevadíssimo de pacientes com hábitos parafuncionais, como apertamento, bruxismo, e danificando próteses, dentes, seja o que for. Hoje mesmo, para você ter uma ideia, o Maurício vai fazer um botox em mim. Não só no rosto, para prevenir essa questão de rugas e tudo, mas para reduzir a força do masseter, porque eu faço um apertamento que eu acordo com o meu rosto todo inchado. O maxilar fica dolorido, não é? Dolorido, assim, é interessante, dos dois lados. Então, é importante isso para quem nos ouve, sabe? E essa questão muito bem colocada também da prótese mal adaptada. Uma prótese, gente, mal adaptada é perigosíssima para a sua saúde, pode causar lesões que podem se transformar em lesões cancerígenas. Então, assim, é muito importante que, primeiro que entendam que dentadura é coisa do passado, prótese protocolo, que é uma arcada inteira fixa por implantes, é a coisa mais... adaptável que nós temos hoje em dia, mais confortável para um paciente, mais segura, sem dúvida alguma, e reduz muito essa questão dos traumas e machucados. E prótese. Se você, por acaso, não tiver condições de fazer um protocolo e precisar de continuar com uma prótese removível, com uma dentadura ou com Holt, que seja minimamente recente e bem adaptado, para não acontecer esse tipo de problema. Doutor Maurício, a doutora Rebeca falou que quem usa dentadura e Holt e tal... pode engordar ou emagrecer muito. E isso altera a questão do uso da prótese, e é aí que começa a machucar a gengiva. Exatamente, Dória. Vamos lembrar que nosso organismo, ele envelhece. Primeiro vão acontecer coisas de forma natural, independente de você emagrecer ou engordar. Mas existe uma matemática dentro de quem usa prótese móvel, seja dentadura ou Holt. Quando você faz a prótese, você vai e pesa
Nós pesávamos os nossos pacientes quando nós fazíamos dentadura em Barra Mansa. Há muito tempo. Há muito Hoje, tempo, né? Nós não fazemos mais. Lá no século passado. Por quê? Porque a referência é 10%. Se você pesou o paciente, ele pesou 70 quilos no dia que ele instalou a prótese. Se ele perder 10% do peso, se ele passar a ter menos de 63 quilos, ele tem que trocar a prótese. E se ele passar 10% acima, 77 quilos, ele vai ter que trocar a prótese. Também. Por quê? Porque essa prótese ela está sobre uma gengiva que alterou seu formato. Aí começa aquela dor, aquele machucadinho e que leva ao câncer. Quando a gente engorda tudo, né? Engorda tudo, exatamente. Inclusive a gengiva. Né? Agora, o que é diferente quando o paciente usa uma prótese sobre implante, que não tem nada a ver com essa relação. Pelo contrário, os nossos pacientes que usam, eles têm uma estabilidade imensa. Nós vamos entender que muitas pessoas que estão aí com 40, 50, 60 anos hoje sofrem de alterações hormonais, diabetes. Então isso leva à alteração do peso de uma forma bruta e nada vai acontecer se ele usa implantes. Quem faz o implante aí não passa por esse problema. Agora, nos dias de hoje, o que é que fica mais caro? Trocar a dentadura ou fazer um implante? Ô Dário, o que aconteceu no mundo da implantodontia? Né? O implante foi um sucesso e começou a partir do implante fazer boas próteses, porque o implante é só um parafuso que fixa. A prótese é o que está sobre o parafuso. Então, seja um dente ou uma arcada, né, Maurício? É interessante as pessoas. E aí, assim, existe hoje uma tecnologia voltada, por exemplo, quem usa uma dentadura e quer fazer uma dentadura fixa, essa dentadura que vai ser colocada sobre os parafusos é uma prótese muito mais fina, muito mais resistente, que internamente vai ter uma estrutura de metal. Os dentes são dentes mais resistentes, mais bonitos e uma resina muito... Então, o que começa a acontecer? O paciente que tinha que trocar a prótese, como a Rebeca falou, de 3 a 5 anos... por exemplo, a dentadura, né? A dentadura. De 3 a 5 anos, agora vai tocar com muito mais tempo. E quando troca, não troca os implantes, troca só a prótese, os dentes da prótese. Então, num desenvolver de anos, o implante torna-se extremamente mais econômico pela qualidade do conforto que ele traz. Né? Quando você perde um dente, aquilo que mais se aproxima à mastigação natural são próteses sobre implantes. Então, se você tem a ideia de custo, né, você pode ter certeza que, no meu ponto de vista, acaba tendo benefício muito grande quem faz os implantes. A prótese fixa. Sobre os implantes. O implante em si é melhor do que... Você quer ver uma coisa? A quantidade de cacuete que a pessoa tem quando ela tem uma prótese móvel, usa uma dentadura no rosto, ela fica batendo um dente no outro para estabilizar aquilo. Quando você tem uma prótese fixa, você não tem. E é exatamente esse hábito parafuncional que vai gerar um estímulo como bruxismo, que vai machucar a gengiva, que pode gerar um dano maior, que pode levar a uma lesão pré-cancerígena. Então, eu acho que quando a gente fala de custo, a gente fala de um benefício humano, qualidade de vida. Não tem nada melhor que você hoje usar próteses sobre os seus implantes, que hoje, cada dia que passa, é mais fácil de solução, né? E tem a história, doutora Rebeca, da manutenção que nós mesmos temos que fazer, né? A escovação dos dentes, etc. Com a prótese fixa, o trabalho tem que ser cuidadoso, mas com a prótese móvel a situação é dramática, né? Dário, primeira coisa que eu queria colocar é essa relação dessa preocupação do é caro e é barato, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. O que é caro? Né? Porque às vezes uma pessoa caro é um negócio que não funciona, né? Primeiro, caro é o que você o que você compra e depois não dá certo. Depois, ou que você contratou e não funciona. E, cara, você passar a sua vida inteira constrangido, com vergonha de se alimentar e de conversar com uma pessoa. Então, assim, a relação de custo-benefício, de durabilidade de uma prótese sobre implante é tremenda. É isso que o Maurício falou. Com relação à higiene, eu acho o trabalho que a gente faz aqui muito pontual e muito importante para todos que nos ouvem. Entendam, assim, nossa responsabilidade de trazer verdade. Sabe? Isso é uma coisa muito importante. Porque quando a gente fala em reabilitação sobre implantes, as pessoas têm uma falsa ideia de como se fosse uma magia. Tá? E não é. É uma prótese, como você colocou. É uma prótese sobre um parafuso. E isso é muito importante que as pessoas entendam. Prótese sobre implante é muito mais difícil de higienizar do que um dente humano.
né? Quando você tem um parafuso, um componente e uma coroa, é muito mais difícil de uma pessoa conseguir higienizar. Nada de impossível. Nós temos a preocupação de orientar o nosso paciente com o uso de fios adequados para esse tipo de higienização, com o uso dos irrigadores orais, com a necessidade da manutenção desse trabalho. O que é isso? É um trabalho que você tem que, periodicamente, dependendo da higiene da pessoa, remover e fazer uma higienização dentro do consultório e voltar tudo para o lugar, tá? Entendam assim que a má higiene com implantes leva sim à perda de implantes. Da mesma forma que se perde dentes, se perde implantes por periimplantite. Então, isso leva a mau hálito, mau cheiro, enfim, entre todos os comprometimentos sobre a prótese. Essa questão que as pessoas levantam me preocupa demais, porque assim, falam, fazer dentes unidos ou dentes separados quando são dentes unitários. Então, assim, a nossa preocupação é sempre orientar o paciente para o caminho em que ele vai conseguir higienizar melhor e vai aderir menos biofilme. Quando é uma arcada inteira, por exemplo, você pode fazer dentes individualizados? Pode. Além disso ser financeiramente muito mais oneroso, até para sua higienização é muito mais complicado. Então, cabe essa colocação, que é uma colocação honesta, e as pessoas precisam ter consciência. Agora, é lógico que, ainda assim, não se compara uma prótese removível, uma dentadura, um rote, que é uma coisa extremamente incômoda, né? Perfeitamente. Bom, doutor, para finalizar, o que é que a pessoa que faz um implante, por exemplo, de toda a boca, precisa fazer para higienizar bem? Lavar bem a boca, escovar bem os dentes e tal. A sensibilidade é um negócio diferente, né? Quando você faz um implante, não é? Dário, a higiene, ela primeiro depende do paciente, inclusive da condição motora dele. Vamos lembrar que as pessoas de mais idade até têm mais dificuldade de passar um fio dental. O importante é entender que, primeiro, a gente escutava muito assim, eu vou fazer implante que eu não vou precisar nem mais escovar dente. Aí que você vai ter que fazer uma escovação ainda melhor. Aqui, ó, tá? Eu passo a mão no braço assim, ó, muito pelo contrário. Né? É isso aí. Muito pelo contrário. Não é? Então, eu falo assim, existiam essas coisas assim, entendeu? Eu vou fazer implante que eu não preciso mais escovar dente. Gente, pelo contrário, agora você tem uma prótese, essa prótese, ela existe áreas de retenção. Agora existe, igual a Rebeca falou, os irrigadores, existe colutórios, alguns bochechos. O que não pode deixar é de promover a higiene. Outra coisa muito importante, a prótese ela tem que ter uma manutenção lá no dentista. Sim. Entendeu? Qual é a regra geral de 6 em 6 meses? Depende muito da higiene da pessoa. Depende da higiene e do tipo da prótese. Tá? Então, certo. Assim, normalmente, a pessoa deve fazer uma manutenção no consultório odontológico. Como é que é essa manutenção? Se desmonta essa prótese, dá um outro polimento, limpa ela, higieniza ela e põe de novo. Muitas das vezes eles trocando... Aqui, trocando em miúdos. Quando vai fazer... O cara faz a dentição completa, né? O implante de todos os dentes. Sim. Aí, quando vai fazer a manutenção, a pessoa passou 6 meses ali higienizando da forma que o cidadão comum faz. Aí quando chega lá para fazer a manutenção, tira todos aqueles dentes, limpa, faz um polimento e tal, e depois põe no lugar de novo. Falando de uma prótese protocolo e de uma forma muito simples, mas com necessidade. Por quê? E quanto tempo leva isso, doutor? 1 hora e meia. Isso aumenta a vida útil desse trabalho e muito. Nós vamos chegar exatamente isso. Por quê? Porque você está reapertando o conjunto mecânico, ou seja, você está apertando o parafuso, você está dando um novo polimento ao acrílico. Olha, eu faço entrevista com vocês há quanto tempo? Já tem uns 3 anos, não tem? Eu acho até que mais. Eu faço essa entrevista já há muito tempo. Eu imaginava o seguinte: fez a prótese,
você escova os dentes, não sei o quê, não precisa voltar mais lá. Não, Mas pelo é interessante contrário. sua colocação, porque muitas pessoas pensam isso. Aham. E muitas pessoas perdem implantes por causa disso. Entendeu? Muitas pessoas perdem o Perdem implantes por causa- porque não O foram acúmulo de orientadas resto de alimento faz a fazer uma higiene. Bom, então agora, quem for procurar o Dr. Maurício e a doutora Rebeca na Vértice já sabe que fez o implante e tal, vai ficar muito legal, o sorriso vai ficar bonito, vai ter que fazer a limpeza direitinho, caprichada, mas pelo menos de 6 em 6 meses tem que voltar lá para dar um lustro, né? Com certeza, é Gente, isso aí. tu tem manutenção nessa vida, não tem? Tudo depende de manutenção, né? Entende que a boca é mecânica, né? Olha a quantidade de força que você faz. Já pensou se você não adequar isso? É verdade. Quando você estiver lá comendo seu torresmo, você lembra. Pois é, não, exatamente. Eu tô lembrando daquela senhora que fez o depoimento, que disse, doutor, já estou comendo torresmo e tal. Daqui a 6 meses a senhora vai lá, porque vai ter que fazer um trato, vai arrumar tudo direitinho, vai ficar zerado, né? A gente não compra o carro 0 km e depois de um determinado período não tem que fazer uma cristalização da pintura. Outro dia Manutenção do motor. Trocar o óleo, alinhar, balancear. Pois é, outro dia eu fui no pit stop para lavar o carro e tal, o cara falou, se você quiser eu faço a cristalização da pintura do seu carro aqui, ele faz um trabalho muito legal e é preciso fazer isso também com o implante, com a prótese. Exatamente. Né? Com tudo, Gente, todos os querida, tratamentos odontológicos. Obrigado pela presença, doutor Maurício, doutora Rebeca, Obrigado você, do Grupo Odontológico Vértice, em Volta Redonda e em Barra Mansa. Foi um prazer recebê-los. Um beijo bem carinhoso no 04, o nosso Mauritinho, né? É isso aí. Ontem, tadinho. Ele tá bem, não? Muito bem. Muito bem, né? Muito bem. Um abraço para vocês. Obrigado, prazer um abraço a recebê-los. todos. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado.